Boa tarde, pessoal. Meu grupo ficou determinação do coeficiente de permeabilidade dos solos e ensaios laboratoriais. O grupo é composto por mim, Alisson, pelo Jonathan, pela Raquel, pela Wellen e pelo Ian. Conceito de permeabilidade. A permeabilidade do solo é a propriedade que indica a capacidade que um determinado tipo de solo tem em permitir com que a água atravesse seus vazios, ou seja, seus poros, né? E esse escoamento ocorre devido a uma diferença de energia hidráulica e sua intensidade depende das características do solo. O parâmetro que eu utilizo para quantificar a propriedade é o coeficiente de permeabilidade, que representa a velocidade com que a água atravessa o solo em determinadas condições. Desse modo, eu consigo diferenciar um solo arenoso de um solo argiloso, por exemplo. Lei de Darcy. A Lei de Darcy foi fundamentada por Henry Darcy em 1856 e essa lei diz que é o princípio fundamental que descreve o escoamento da água através dos solos, estabelecendo que a vazão é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico e à área de fluxo, ou seja, a água se desloca de um ponto de maior carga hidráulica para um ponto de menor carga hidráulica. E quanto maior essa diferença, maior será o fluxo dessa água, de maior carga para menor carga. A lei de Darcy é muito válida na engenharia civil pelo fato dela determinar a permeabilidade do solo e analisar problemas relacionados ao fluxo de água em obras geotécnicas. Dando continuidade, vou estar falando sobre os fatores que influenciam. A permeabilidade do solo está ligada diretamente com a sua composição e estrutura interna, sendo influenciada principalmente pela granulometria, índice de vazios e estrutura do solo. A granulometria refere-se ao tamanho das partículas. Solos com grãos maiores, como areias e pedregulho, apresentam maior permeabilidade devido aos maiores espaços entre as partículas, enquanto solos finos, como a argila, dificultam a passagem da água. O índice de vazios representa a quantidade de espaços vazios em relação ao volume dos sólidos. Quanto maior esse índice, maior tende a ser a permeabilidade, pois há mais caminhos disponíveis para o fluxo da água. Já a estrutura do solo está relacionada à forma como as partículas estão organizadas, podendo favorecer ou dificultar o escoamento conforme o arranjo. O grau de compactação e a presença de continuidade, influenciando diretamente o comportamento hidráulico do solo. Então, dando continuidade, eu vou estar falando sobre a carga constante e a carga variável, e como são obtidos através dos ensaios de laboratório. Os ensaios de laboratório, eles são usados para determinar a permeabilidade dos solos e são realizados em condições controladas e têm como objetivo obter o coeficiente de permeabilidade através do escoamento da água de uma amostra de solo saturada, sendo o principais ensaio um ensaio de carga constante e um ensaio de carga variável. No caso, o ensaio de carga constante ele é mais indicado para solos granulares, como areias, onde a água passa com facilidade e mantendo-se uma diferença de carga hidráulica constante ao longo do tempo e medindo-se o volume da água que atravessa a amostra em um determinado intervalo. E nisso isso permite calcular diretamente o valor de K. Já o ensaio de carga variável, ele é utilizado em solos finos como argilas, onde a permeabilidade ela é baixa. Esse ensaio ele consiste em observar a variação do nível da água em um tubo ao longo do tempo, sendo o coeficiente de permeabilidade obtido a partir da diminuição dessa carga hidráulica. A interpretação dos resultados ele envolve analisar os valores encontrados de K e relacioná-los com o tipo de solo,
verificando se os resultados são coerentes com a sua granulometria e estrutura, além de considerar possíveis interferências como falhas na saturação da amostra, no caso como presença de bolhas de ar ou distúrbios, né, no solo, que podem alterar significativamente os valores obtidos. Bem, pessoal, eu sou o Ian e vou estar comentando com vocês a respeito da comparação dos solos. A gente fez uma comparação aqui entre o solo arenoso e o solo argiloso. Bem, o que a gente encontrou com essa análise que a gente fez é justamente que os solos arenosos e argilosos apresentam comportamentos hidráulicos opostos e que a permeabilidade depende tanto da dimensão dos poros quanto da superfície específica das partículas. Bem, quando a gente fala desse assunto dentro da engenharia parece um pouco contraditório, porque quando a gente vai para a interpretação a gente nota que a argila ela tem uma maior porosidade, tem mais espaços vazios entre a argila do que na areia, em solos arenosos. Porém, mesmo assim, mesmo com a maior porosidade, ela tem uma menor permeabilidade, enquanto na areia, mesmo com a menor porosidade, tem um fluxo de água maior, tem uma permeabilidade maior. Isso se dá justamente porque, mesmo com a argila tendo uma maior porosidade, os poros entre da argila, os poros são muito menores, enquanto do solo arenoso, os poros eles são bem maiores, o que permitem muito mais esse fluxo de água entre os poros. Né? Então, os motivos eles ficam da argila dificultar esse fluxo fica por causa da água absorvida e também por forças elétricas. E o motivo da areia ter um fluxo facilitado é justamente os poros maiores. Analisando essa tabelinha que eu coloquei aqui, a gente consegue notar isso claramente. A gente tem 4 tipos de solo: areia grossa, areia fina, silt e argila. E a gente vê que começa, né, os de cima são os com menor porosidade e os de baixo são os com maior porosidade, enquanto também, né, a areia grossa, que são os de cima, eles também têm poros maiores, enquanto os de baixo têm poros menores. E aí, quando a gente vai para o coeficiente de permeabilidade, a gente nota que esses com poros maiores, mesmo com a menor porosidade, permitem uma permeabilidade maior. E a gente nota ali também na porosidade típica, essa mesma coisa que eu avisei. A areia grossa tem uma menor porosidade, a areia fina menor porosidade do que a argila e silt, porém permitem um fluxo de água, uma permeabilidade muito maior. Bem, pessoal, finalizando agora o nosso trabalho, vou fazer a conclusão aqui para vocês e vou explicar a respeito tanto da análise de permeabilidade e a correta determinação do coeficiente de permeabilidade. Toda essa análise, todo esse estudo que a gente acabou de fazer, ele não é em vão, ele, pelo contrário, ele é indispensável dentro de uma obra, dentro de um projeto, porque ele garante tanto o entendimento do comportamento do solo, mas também garante a segurança desse projeto. Os ensaios laboratoriais, eles permitem resultados mais controlados e confiáveis a respeito do solo, a respeito do comportamento hidráulico. E também a gente nota que todo esse estudo que a gente acabou de fazer, ele não contribui apenas com o entendimento. A gente não só entende como funciona o comportamento do solo, mas também desempenha um papel decisivo na prevenção de falhas e no sucesso de obras da engenharia. No geral é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos vocês, pessoal que ficou até o final do vídeo. Eu espero que todas as informações tenham ficado claras, que vocês tenham entendido bem, e espero que vocês tenham gostado.